Por que você não deve ir para a academia neste momento de incertezas com relação ao Covid-19, de isolamento, quarentena, não isolamento, não quarentena? Trago para vocês a minha opinião. Meu nome é Tamira Escortá, sou formada em Educação Física, tenho 30 anos, sou mestra em Atividade Física e Saúde pela Universidade Federal de Mato Grosso. Sou empresária há 5 anos no ramo da educação física, tenho um espaço aberto, por mais que ele não receba a mesma quantidade de pessoas que uma academia, prefiro mantê-lo fechado neste momento. A minha estrutura são de 100 metros quadrados e, por precaução, eu não estou atendendo pessoas presencialmente por conta do Covid-19. Eu trago para vocês algumas informações que eu busquei para orientá-los melhor e chegar à conclusão do que eu estou pensando, por que não voltar com as academias nesse momento, para a segurança da população e para a segurança dos profissionais que estarão envolvidos nessas academias, que na minha visão terão mais risco do que as pessoas que vão lá. Então, se a gente preza os profissionais de educação física, é um dos motivos das academias não voltarem neste momento também. E o porquê da relação do nosso movimento humano não estar vinculado apenas com as academias. Então, eu trago para vocês, primeiramente, o dado da Associação Brasileira das Academias. Houve um evento dia 19 de maio, um webinário que eles trouxeram algumas informações. Então, o Leonardo Cirino falou sobre a situação do país pré-pandemia, o combate ao sedentarismo, que era uma das lutas das academias em prol de um país mais ativo e saudável. Isso é fato. O Brasil já vem há um tempo com estratégias para combater o sedentarismo, mas eu vou trazer alguns dados para vocês que faz a gente questionar se essas estratégias estavam realmente sendo eficazes ou não. Ele também apresentou as ações adotadas na China pós-pandemia, cujo objetivo é estimular o aumento da imunidade da população por meio da prática de exercícios regulares. Aí eu começo a trazer alguns questionamentos para vocês, porque aqui ele falou sobre a prática de exercícios regulares e não falou da academia. Esse vídeo não é para desestimular vocês a fazer os exercícios regulares, mas orientar que a academia pode não ser a melhor estratégia neste momento. Além disso, foi falado sobre o mercado pós-Covid, com dados de uma pesquisa que aponta o aumento da intenção do brasileiro em praticar atividade física para cuidar da saúde. Eu acredito que essa pandemia seja uma chance muito grande para que a gente aumente os nossos cuidados com a saúde, aumente a adesão à prática do exercício físico e a frequência, porque está relacionada ao nosso instinto de sobrevivência. E como a gente está correndo risco de sobrevivência neste momento, a gente tem mais estímulo para poder fazer esses cuidados, sendo que um deles é o exercício físico. E o outro ponto muito importante que foi abordado diz respeito à reabertura das academias em outros países. Para isso, Leonardo explicou que foi realizado durante o processo de reabertura na China e na União Europeia. Ele citou esses dois pontos. Eu busquei na internet depois que li esse artigo alguma informação sobre reabertura das academias. E uma das informações que eu encontrei foi essa. Do lado esquerdo está em inglês e do lado direito fala que quando se trata da reabertura das academias, isso pode estar mais distante no mercado, porque a maioria das províncias ainda não tem uma data para reabrir os negócios. As academias de ginástica serão algumas das instalações mais difíceis de reabrir por conta do Covid, e isso está na opinião de um especialista de doenças infecciosas do Hospital Geral de Toronto. Ele cita que se a gente fosse fazer uma lista de atividades de alto risco, a academia estará na extremidade superior desse espectro. Tem muitas pessoas em um espaço interno fechado com superfícies de alto contato e elas também estão se exercitando, talvez expelindo mais ar no ar, diz ele. Ontem eu acompanhei, esse vídeo está sendo gravado dia 24 de maio, domingo. Vou voltar. Dia 24 de maio, domingo.
E ontem eu acompanhei bem detalhadamente o vídeo que saiu do governo no Brasil sobre todas essas acusações com relação ao presidente. E eu entendi um pouco do que o ministro da Economia tem tentado fazer junto com outros governantes com relação à economia do país. E realmente as intenções elas são muito válidas porque só tem como fazer o país crescer investindo na iniciativa privada, que somos nós, empresários, donos de academia, isso no nosso setor de educação física, é claro, mas é muito difícil tomar esse tipo de decisão em prol de mortes, em prol de vidas de outras pessoas. Então, eu estou aqui para trazer para vocês a minha visão no ramo da educação física e como eu tenho feito a estratégia para não reabrir o meu espaço, para estimular as pessoas a continuarem com o exercício físico, a se tornarem fisicamente ativas, mas sem ter que ir para a academia. Então, o próximo dado que eu trago para vocês é da Organização Mundial de Saúde do Escritório Regional para a Europa. Por que eu trouxe o dado da Organização Mundial de Saúde do Escritório Regional da Europa? Porque o Brasil, com relação à estrutura de academia de ginástica, academia de musculação, é muito novo em relação à história. Começou-se a delinear esse modelo por volta da década de 40 no Brasil e começou a aplicar mesmo o modelo de academia de ginástica, academia de musculação na década de 80. Então, a Europa ela é mais antiga com relação a esses modelos de academia. E nessa página da Organização Mundial de Saúde no Escritório Regional da Europa, eles sugerem ainda que as academias permaneçam fechadas e nesse documento inteiro ele dá inúmeras estratégias para as pessoas conseguirem fazer isso em casa, conseguirem fazer de onde elas estão para permanecer fisicamente ativas, atingindo essa recomendação da Organização Mundial de Saúde dos 150 minutos de atividade física moderada ou intensa. Então, se eles que estão há mais tempo com a academia, num contexto histórico, estão com essas orientações ainda e nessa cautela de voltar, é um sinal de que nós brasileiros poderíamos estar atentos também, já que a gente trabalha no modelo de academia há menos tempo do que eles. Mas tem algumas pessoas que falam, mas o nosso país é diferente, o nosso número de infectados e de mortes é diferente, não dá para seguir a mesma recomendação. Sim, realmente, nós temos características diferentes, mas o que nós temos acompanhado nos números no Brasil é que quanto mais a gente tenta retomar com a economia, mais aumenta o número de infectados e mais aumenta o número de mortes. Que a gente deve caminhar, sim, para um aumento de pessoas infectadas para que elas fiquem imunes, isso é fato. Porém, esse controle deve ser realizado para que o número de mortes seja minimamente controlado, para que as pessoas tenham a opção de lutar em favor da vida, de ter acesso à saúde dentro do possível. Se a gente perder esse controle de número de infectados, de número de mortes, a gente vai ter um problema muito sério de saúde e de escolher quem vive ou quem morre. Em Cuiabá, de onde eu estou gravando esse vídeo, a gente consegue perceber muito mais perto de nós as pessoas falecendo, as pessoas indo para a UTI, para o hospital, porque há algumas semanas o comércio voltou a funcionar e as pessoas relaxaram o isolamento. Então, voltar às academias, voltar à aglomeração de pessoas pode ser um risco maior para que isso aconteça, sim. O próximo dado que eu trago para vocês agora é em relação ao Brasil, do Vigitel, de 2018, em que a gente percebe que é um número bem bacana de percentual de pessoas fisicamente inativas. Então, não passa de 18% o percentual de homens inativos e não passa de 18% de mulheres inativas. Então, se for olhar por esse dado, a gente tem a impressão de que as pessoas inativas é uma parcela muito pequena da população, pensando que no número da Associação Brasileira de Academias, o Brasil se encontra no segundo no ranking de número de academias, de crescimento de academias em relação ao mundo e de faturamento dessas academias. Então, a gente poderia pensar que as pessoas estão mais fisicamente ativas e que está resolvendo o problema da saúde da população.
Só que a gente vai para o próximo dado do Vigitel, que é algo que me preocupa. E aqui fala dessa frequência anual dos indicadores do Vigitel, em que a porcentagem das pessoas com excesso de peso cresceu desde 2006 a 2018. A porcentagem de pessoas com obesidade cresceu desde 2006 a 2018. E a porcentagem de pessoas insuficientemente ativas é de 44% em 2018. Então, o que a gente começa a refletir é: o número de academias tem aumentado, o faturamento das academias tem aumentado, mas a porcentagem das pessoas com sobrepeso aumentou. Então, a gente começa a questionar se essas estratégias estão sendo eficazes. A porcentagem das pessoas com obesidade aumentou. E insuficientemente ativas é porque as pessoas não atingem o mínimo que deveria se realizar de exercício físico por semana, aqueles 150 minutos da Organização Mundial de Saúde. O que nos preocupa, se houver a reabertura das academias agora, se realmente vai resolver o problema de saúde para cuidar da imunidade das pessoas, ou se só vai aumentar o risco de contágio. E aí a gente consegue ver pelo número do Ministério da Saúde de 2019, que o Brasil atinge o maior índice de obesidade nos últimos 13 anos. E por esse gráfico do artigo de 2014, desses 3 autores, que é o que eu chamo a atenção sobre a abertura das academias neste momento. Aqui, no eixo X de baixo, mostra a frequência média mensal que a pessoa deve ter para conseguir se manter, para se tornar um aluno regular do exercício físico. E aqui, no eixo Y de cima, é a probabilidade de se tornar regular. O mais pontilhado, esse do lado esquerdo aqui, seriam as pessoas de faixa etária maior de 45 anos, o menos pontilhado entre 26 e 45 anos, e essa linha contínua de até 25 anos. O que isso quer dizer? Que as pessoas mais novas precisam ter uma frequência maior mensal nas academias, para que elas se tornem um aluno regular. As pessoas mais velhas precisam de uma frequência até menor para se tornar regular. Só que se a gente já tinha uma taxa de desistência alta das academias antes da pandemia, o que vocês acham que vai acontecer se a gente começar a ter aumento de contágio no lugar onde você está? Eu trago uma reflexão para vocês aqui agora, que algumas pessoas estão comparando o Brasil como um lugar que teve menos contágio, menor número de mortes até agora, e por isso as coisas podem voltar a funcionar normal. Não é o que eu penso, porque a gente estava fazendo uma quarentena boa até meados de abril, mais ou menos. Quando começou a se relaxar essa quarentena, os números do Brasil começaram a aumentar. Então, não é porque a gente não teve um número alto até agora, que não quer dizer que eles não vão subir daqui para frente, que é o que mostram os gráficos, que tem uma tendência muito grande da curva do Brasil não descer mais. Ela começou a ter uma queda e depois ela continuou a subir sem previsão de queda. Então, reabrir os comércios como normal neste momento, principalmente as academias, pode ser um risco, porque a gente pode ter um aumento de mortes e de infectados daqui para frente. Então, vamos supor que as academias voltem a funcionar nesse momento. Já tinha uma taxa de falta nas academias, das pessoas pararem de ir nas academias por N motivos. E aí ela ficou sabendo que uma pessoa que estava frequentando a academia está internada, que uma pessoa que está frequentando na academia testou positivo. Ela vai começar a diminuir a frequência da academia. Então, essa taxa de se tornar um aluno regular vai cair, porque ela não vai conseguir manter-se frequente na academia como precisa para se manter um aluno regular, para ter os resultados com relação à prática da atividade física, do exercício físico, para que você tenha esses resultados na saúde. Esses são os dados que eu queria trazer para vocês e agora eu trago algumas reflexões. Se a gente vincular apenas a saúde com a academia, o exercício físico, o profissional de educação física já está no ramo da saúde há alguns anos e a gente sabe que o trabalho do profissional de educação física
é sim voltado para a saúde, para fazer com que as pessoas melhorem a imunidade, tenham melhor qualidade de vida. Não é estética em primeiro lugar, não é competição em primeiro lugar, é saúde em primeiro lugar. Mas a gente não pode vincular essa saúde apenas a ir nas academias. Então, em muitos países da Europa, em um dos países que eu fui, que foi na Espanha, na Europa, a maior parcela das pessoas que são fisicamente ativas não estão dentro das academias, estão fazendo ao ar livre ou em casa. Como a gente está em isolamento neste momento, uma das opções é fazer em casa, ao ar livre também fica mais complicado, mas em Cuiabá, por exemplo, já tem alguns parques abertos e tem a opção de você ir de máscara. A chance de ocorrer a infecção é muito menor do que se você estiver em um local fechado. Então, lembrando dos gráficos, a desistência das pessoas que vão às academias já era muito grande. Se ela verificar que ela tem um risco da vida dela estando na academia, ela vai começar e ela vai parar. Então, ela vai começar um exercício físico em que a chance do contágio com uma doença que é muito grave vai ser maior do que ela ter os resultados com relação à saúde dela. E aí a gente volta à questão da sobrevivência, do que nós fomos evoluídos para fazer. Então, se a gente for pensar no homem das cavernas, ele não parava para fazer exercício físico, porque ele já se movimentava para a saúde dele, ele se movimentava para pegar um alimento na árvore, ele se movimentava para construir a casa dele, ele se movimentava para garantir a proteção dele de outros animais. Então, pensar para parar para fazer exercício físico não é algo natural para o ser humano. Garantir a sobrevivência dele é algo natural. Então, tudo que tiver voltado para cuidados com a saúde neste momento, nós vamos ter mais facilidade de alcançar essas informações. O exercício físico é um deles. Só que se a pessoa entender, se a pessoa em algum momento pensar que esse exercício físico pode correr risco para ela, como é em um ambiente fechado, como é ter contato com alguém que teve essa doença, ela já começa a ter preocupações com o sistema imune e vai se afastar dessa atividade. Então, estimular as pessoas a terem mais movimentos e a realizar isso da forma mais independente possível é você buscar essas informações que nós tivemos desde a época das cavernas e não buscar uma informação que o brasileiro começou a ter apenas desde a década de 80, que foi no modelo das academias. Então, tem muitas formas de estimular as pessoas a fazerem isso em casa, onde elas estão, de uma forma mais simples, como é o movimento humano, sentar, levantar, puxar, empurrar, para que elas tenham essa saúde, para que elas melhorem a imunidade, sem oferecer tanto risco como é em um ambiente fechado. Então, essa é a minha opinião que eu trago para vocês, para que você não volte para a academia neste momento. Você pode oferecer um risco maior para a sua saúde. E como eu falei lá no início, é um risco maior para os profissionais que estão envolvidos, porque o profissional de academia que voltar a atender neste momento é como se ele tivesse um hospital. Ele vai ter contato com várias pessoas e a chance dele se infectar vai ser maior ainda. As academias só têm condições de permanecer abertas se elas tiverem um fluxo grande de pessoas, senão não paga as contas. Eu sei isso por conta do meu espaço, que também está fechado. Então, exigir dos profissionais de educação física nesse momento essa reabertura das academias é exigir um trabalho com um gasto muito grande e com poucas chances de conseguir pagar o próprio salário dele. Ajude o seu profissional de educação física, o seu personal trainer, a manter o exercício dele de outra forma, a manter a atividade em meios online, em atendimentos mais personalizados, seja em parques, dentro do prédio, todo mundo com os cuidados mínimos, a máscara, o álcool em gel, mas fazer isso num ambiente fechado pode ser um risco muito grande para você e para a sua saúde. Tamires Cortá, podem procurar meu conselho no Conselho de Educação Física de Mato Grosso, se alguém quiser saber mais informações, críticas, qualquer outra coisa que vá contra esse vídeo que eu estou postando para vocês, eu estou aberta a qualquer debate, a qualquer questionamento.